Mãos ao alto. Isso é um assalto. É isso aí. Ontem o Grêmio empatou em Itaquera contra o Corinthians, 2-2. E foi um assalto, né? Aquele pênalti. Nós vamos falar disso aqui, mas vamos começar falando sobre o jogo em si, né? O Grêmio fez um jogo, principalmente no segundo tempo, que eu gostei em relação a ele mesmo, né? Melhorou. Acho que o primeiro tempo o Grêmio ali fez o gol logo cedo, com um minuto e pouco de jogo. Uma jogada que tem se repetido. Uma jogada que tem se repetido. De um passe curto, uma jogada curta, onde normalmente o Cristaldo ou outro jogador rola a bola pro Soteldo, e claramente o Soteldo procura aquela jogada individual, se aproximando o máximo possível da área, porque daí dentro da área ele está protegido, o zagueiro fica mais limitado para bote. O Soteldo fez a jogada individual, foi no fundo, cruzou, o Rodrigo Eli veio de cabeça e acabou fazendo 1-0 pro Grêmio. E dali em diante o Grêmio não conseguiu mais jogar, o Grêmio não conseguia ter a bola, mesmo jogando num sistema ali de um 3-5-2, entre aspas, né? O Grêmio não conseguiu marcar o Corinthians muito bem, dava muitos espaços, espaços pelo meio, mesmo com o meio campo povoado, né? A falta de jogadores com aptidão de marcação também dificultou muito, praticamente só o Vila Sante marcando sozinho, né? E muitas bolas livres lá pelo lado esquerdo, às costas do Reinaldo, que jogou obviamente mais adiantado no 3-5-2. Mas o jogo, depois daquela pressão inicial pós-gol do Corinthians, que durou ali até uns 20 minutos do segundo tempo, o jogo foi ficando mais morno, o Grêmio foi controlando e aí teve o lance do pênalti. Para começar, um lance que nem falta foi, né? O Romero vem, bate de costa com o Cristaldo, o juiz dá falta, cruzamento na área, o Kahneman sim segura a mão do Romero, que se atira na área, um lance que não tem nenhum impacto, se atira para frente, a bola não ia no Romero, né, o jogador do Corinthians muito antes do Romero, Kaká cabeceia livre para fora, mas a gente vai falar disso depois, né, e aí o VAR chama, aquela coisa toda, o juiz vai lá, cagalhão, vai lá e marca o pênalti. Dali em diante, uma certa pressão do Corinthians, mas nada demais, aquela indignação toda do Grêmio no primeiro tempo. E na volta do segundo tempo, eu achei que o Grêmio fez um segundo tempo melhor que o primeiro tempo. O Grêmio teve várias vezes condição de trocar de passe, teve várias vezes condição de chegar perto do gol do Corinthians. E lá pelos 30 minutos, o Vila Sante se antecipando a um passe errado do jogador do Corinthians, entrou na área, driblou 1-2 e chutou no ângulo do Hugo Souza, sem chance para ele, um golaço do Vila Sante. E ali, 2-1 na casa do Corinthians, 30 do segundo tempo, o Grêmio não vai mais perder esse jogo. E aí vem a parte que a gente tem que falar, que tá na thumb ali, do erro do Renato, de novo, repetindo o erro contra o Palmeiras. Renato tira todos os jogadores de frente e coloca supostos volantes que não marcam ninguém, que é do Queiroz e PP. O Grêmio ali praticamente abdica completamente do jogo. O Grêmio não tem mais a bola dali em diante, é só bola com o Corinthians. Até antes das substituições, o Grêmio em algum momento parecia até mais perto do terceiro gol do que levar um empate, porque o trio ali, o Gustavo Nunes já tinha entrado no jogo, o trio Cristaldo, Gustavo Nunes e Soteldo estava conseguindo reter a bola na frente com troca de passes, sofrendo falta, principalmente o Soteldo. Até o Gustavo Nunes também, em alguns lances individuais, sofreu falta ali e segurando o jogo. Mas não, o Renato tem essa coisa de que como o Grêmio, como os times têm direito a 5 substituições, parece que ele é obrigado a fazer as 5 substituições. Ele não pode morrer um jogo sem fazer as 5 trocas. Parece que ele é obrigado. Não, tem 5 trocas para fazer, vou fazer as 5 trocas. E aí ele desfigura completamente o time, coloca jogadores que entram frio no jogo, um jogo a milhão, pegado, marcação
Não vou dizer que estava uma marcação encaixada, mas os jogadores em campo naquele ritmo do jogo, que está ali a 100 por hora, 120 por hora, e entra dois caras que já não têm uma característica grande de marcação, entram completamente frio no lance. O Duqueiroz não fez nada no jogo, entrou mais uma vez, não fez nada, uma nulidade completa. É um jogador que, se o Grêmio quisesse encerrar o empréstimo e devolver para o Zenit, olha, não deu certo e não vai dar certo no Grêmio, esquece, já estamos entrando em agosto quase, o empréstimo dele até final do ano, se pudesse devolver, devolve. E o PP muito mal, claramente fora de forma. Eu não entendo também algumas coisas que acontecem no Grêmio, né? Jogador que no Cuiabá não se machucava, jogava ali de segundo volante, recuado, porque ele era meia no Flamengo, chutava de fora da área, chegava na frente, fazia gol, combativo. No Grêmio, um cara que simplesmente desaprendeu a jogar. E como eu falei, aquela bunda de carro sedã se arrastando em campo, teve uma chance clara para fazer o terceiro gol, ou pelo menos uma chance perigosa para fazer o terceiro gol, foi para a linha de fundo, perdeu a bola. Olha, um horror. E hoje o empate depois, né, o Wesley vai para cima do Queiroz, que nulidade, acha o passe no Garro, que joga perfeitamente naquela função ali entre linhas do Grêmio, e aí o PP, com seu arranque de catamarã, não conseguiu cortar a bola. O Garro dominou a bola na meia-lua da grande área, só dominou, virou rapidamente, chutou no ângulo do Marquezinho, sem chance, para fazer 2-2. E aí, de novo, a gente desperdiça 2 pontos por erros nas trocas do Renato. O Renato não precisa fazer todas essas trocas. Conversa com o jogador, tipo, pô, tá exausto, não tem condição de permanecer em campo. Beleza, vamos tirar. Pô, tira o Dodge no banco, um cara muito mais dinâmico, não é também primeiro volante, mas mais adaptado a essa função do que o próprio PP. Eu não vejo nenhum sentido nas trocas do Renato. Ele chama o adversário, enfim. 2-2. Acho que se for ver antes do jogo, o Grêmio vai ganhar do Vitória e vai empatar com o Corinthians em Itaquera, que estádio lotado. Beleza, aceito. Mas, era um jogo pro Grêmio vir com 3 pontos, como era para ter vindo com 3 pontos também contra o Palmeiras, e o Grêmio já estaria completamente fora da zona de rebaixamento. Então, teve erro da arbitragem, mas também teve erro do Renato. Sobre a arbitragem, cara, de novo lá em Itaquera, o Grêmio vai sendo prejudicado. Vem agora 2 jogos pela Copa do Brasil, né? E temos que ter cuidado, óbvio, né? E o que me irrita naquele lance é que, se vai marcar esse lance aí, beleza, vai marcar esse lance, mas vai ter 10 pênaltis desse por jogo. E eu não tô jogando pra cima, não. Vai ter isso aí mesmo, todo jogo, 10 pênaltis. Porque se tu for ver, em todas as faltas, escanteios, vai ter alguém puxando o outro, segurando o outro, numa parte do lance onde não tem a bola em disputa. A bola foi cruzada no primeiro pau, o jogador está lá disputando, tem alguém lá no segundo pau, na entrada da área, sendo puxado e segurado. Todos os lances acontece isso. Pode ver, pode olhar, todos os lances vai ter. Então, em todos os lances vai ter que marcar o pênalti. Porque é um absurdo aquilo ali. O Kahneman erra. O Kahneman já é bem grandinho para saber que, desde que o VAR veio, o jogo dele se torna mais dificultoso, porque ele é um cara que fica no contato corpo a corpo, segurando e tentando impedir o adversário. Beleza, é o jeito do Kahneman jogar. Mas ele também tem que... passou da hora dele botar na cabeça. A gente tá com VAR aí que desde 2018 tem VAR. Já são 6 anos, vai para 7 anos daqui a pouco com o VAR, e o seu Kahneman não aprendeu ainda que não pode ficar segurando, puxando o jogador. Pelo amor de Deus, cara. Sobre o lance, óbvio, pra mim não tem impacto nenhum no lance. O Romero não tá nem na disputa da bola, a bola vai no meio da área, o jogador do Corinthians cabeceia, livre. O Romero não tem nenhuma chance de chegar na bola, é segurado na mão, cai pra frente, se atira. Aí o VAR brasileiro que fica lá buscando coisas para marcar. E para mim o VAR é o seguinte também, é um monte de cara que queria ser árbitro, não teve culhão para ser árbitro dentro do campo e vai ser árbitro lá da TV, na salinha, e aí quer protagonismo no jogo, né? Somado isso com um juiz
que apitava que seu primeiro jogo, o segundo jogo, sei lá, na Série A, primeiro jogo na Série A, que estava cagado em campo, essa é a palavra, estava cagado em campo, vai na pilha. Quando o VAR chama o juiz já vai sabendo que ele vai, que ele, na cabeça dele, ele vai que ele errou. Então, um lance completamente interpretativo, sem nenhum tipo de impacto no lance, o VAR chamar, é só aqui no Brasil mesmo que acontece essa situação. E eu quero ver nos próximos jogos, se qualquer lance aí que vai ter puxão, vai ter um agarrãozinho na camisa, em lance que a bola não tá nem perto daquele momento, se o VAR vai chamar e vão dar pênalti. Não vão chamar, só chamam lá em Itaquera, a favor do Corinthians. Certo? O Grêmio volta a campo então domingo, 7 da noite, em Chapecó. O Grêmio segue jogando em casa, mas fora de casa, contra o Vasco. E uma vitória é essencial e obrigatória para o Grêmio contra o Vasco da Gama, tá certo? Alento, para mim, principalmente pelo segundo tempo. Se o Grêmio continuar evoluindo, melhorando essas atuações como está melhorando, como foi somente o segundo tempo, mesmo com as dificuldades táticas que o time tem, com as bagunças, os buracos, eu acho que o Grêmio consegue sim sair da zona de rebaixamento, quem sabe até subir um pouquinho na tabela. Mas precisa ganhar os jogos, precisa parar de tomar gol no final, como foi contra o Palmeiras, como foi agora contra o Corinthians. Tem que definir os lances e o seu Renato parar de, quando tá ganhando, simplesmente abdicar do jogo e jogar o time todo dentro do gol. Tá certo? Wagner Romero, falando de Grêmio nada mais. Feito.